Muito obrigado, senhor presidente. Eu não sou membro dessa CPI, não fui indicado pelo meu partido, mas faço questão de estar aqui. Esse é um depoimento importante para a população brasileira, depoimento do ministro da Saúde do Brasil, então eu faço questão de estar aqui. Obrigado, senador. Cheguei aqui cedo, fui o segundo senador a chegar aqui e acompanhei todo o depoimento, vi todas as perguntas de todos os membros da comissão e as suas respostas, para agora poder ter a minha vez de colocar aqui os meus questionamentos à Vossa Excelência. Antes, queria dizer que eu assinei os dois pedidos, os dois requerimentos para a instalação da CPI. Assinei o requerimento para investigar a União, o governo federal, e assinei também o requerimento para investigar os estados, municípios e Distrito Federal pela aplicação dos recursos federais, que também precisa ser investigados. Há uma série de denúncias de desvio de dinheiro público, inclusive com operações da Polícia Federal, e isso precisa ser investigado. Qualquer desvio de dinheiro público é algo grave. Na saúde, mais grave ainda. Numa pandemia, é uma crueldade. Então, é preciso investigar a União, mas é preciso também investigar os estados, municípios e Distrito Federal pela aplicação dos recursos federais. Antes de começar os questionamentos, eu queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência, acompanhei aqui desde de manhã cedo, fui o segundo senador a chegar aqui na comissão, estou aqui desde cedo, e queria parabenizar a Vossa Excelência pela sua educação e pela forma respeitosa como respondeu todos os questionamentos. Eu acho que a gente não perde nada na vida sendo educado e respeitoso com os outros. Então, queria primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela sua educação. Agora, no que condiz aos questionamentos, senhor presidente, senhor ministro, é preciso também falar do governo federal e da atuação do governo federal nessa pandemia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia em 11 de março do ano passado. 11 de março do ano passado, o mundo tomou consciência de que vivíamos numa pandemia. O próprio Senado Federal, aqui, decretou sessões remotas. Nós começamos a trabalhar de casa. E, a partir de março, foi colocado que a grande solução era a vacina. No dia 11 de março. Pois a medida provisória que o governo federal soltou sobre a vacina, a grande medida provisória para buscar recursos para a vacina, a MP 1015 de 2020, ela só saiu no dia 17 de dezembro. Ela foi editada apenas no dia 17 de dezembro de 2020. A pandemia foi decretada no dia 11 de março e apenas no dia 17 de dezembro de 2020 foi editado a medida provisória de 20 bilhões de reais para a compra de vacinas, a MP 1015 de 2020. Em agosto e setembro, teve a MP 994 e a 1004, com valores ínfimos, mas a grande medida de 20 bilhões apenas em dezembro. E aí, senhor ministro, é importante que se diga ao país, porque isso está morrendo muita gente. E nós estamos muito atrasados na vacinação. Às vezes se coloca em termos absolutos, mas em termos proporcionais, nós não estamos nem entre os 50 do mundo. E o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, isso é grave. Nós perdemos até agora 414 mil vidas, com famílias sofrendo. Então, o primeiro questionamento que eu queria fazer a Vossa Excelência é sobre a vacina. Vossa Excelência respondeu vários senadores aqui.
mas a sociedade não sabe ainda qual é a previsão do Ministério da Saúde clara e objetiva para a vacinação da população. Quando serão vacinados os que têm 50 anos? Quando serão vacinados os que têm 40 anos? Quando serão vacinados os que têm 30 anos? Quando serão vacinados os que têm... Quando será vacinada toda a população? Ah, mas depende realmente dos outros países da vacina. Eu entendo isso. Mas é importante a população ter uma expectativa. Qual é a expectativa? O que Vossa Excelência poderia dizer? Claro que depende dos outros países, depende de como vai poder comprar vacinas. Mas qual é a expectativa? O que Vossa Excelência poderia dizer para a população? Qual é a expectativa que tem, no seu interior, pelo menos, quando serão vacinados de 50, 40, 30 e toda a população? Qual é a expectativa de Vossa Excelência? A expectativa, senador, obrigado pelas considerações que o senhor fez a meu respeito. A expectativa é que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinadas até o final do ano, desde que todas essas doses contratadas elas cheguem. Agora mesmo eu trouxe aqui para o nosso senador Omar Aziz a publicação no Diário Oficial da União da dispensa de licitação para aquisição de mais 100 milhões de doses da vacina Pfizer, né? Então, eu creio que teremos já esse segundo contrato com a Pfizer firmado e é uma esperança para nós conseguirmos ampliar o nosso programa de vacinação. Agora, a luta por doses, por mais doses, é uma luta diária. O senhor pode acreditar que nós não temos descanso de 1 minuto. Eu chego no Ministério da Saúde às 7h30 da manhã e, às vezes, eu saio após a meia-noite. Nós temos dialogado fortemente com as embaixadas, com as indústrias que produzem doses prontas, dialogado com a Fiocruz. Segunda-feira eu fui ao Butantan, tive um diálogo muito produtivo com o Dimas Covas e os diretores do Butantan. Eu estou procurando fazer a minha parte. Não depende só de mim. Eu sou o ministro da Saúde do Brasil e eu tenho um compromisso de trabalhar para salvar vidas do povo brasileiro. Antes eu era médico assistencial, eu cuidava dos meus pacientes e hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar da população do Brasil. Eu sei que é um peso muito grande para os meus ombros, mas vou me esforçar, vou dar o que existe de melhor de mim para que consigamos superar essa crise sanitária. Não me direi esforço para isso. Isso eu posso garantir a Vossa Excelência. Mas, ministro, o final do ano não é muito longe, não? Com alguns países já se caminhando para o fim da vacinação, já, inclusive, adotando medidas, já... Então, senador, à medida que tenhamos a população do PNI toda vacinada, nós já vamos conseguir ter um impacto muito forte em relação à queda de óbitos, etc., e um cenário epidemiológico mais favorável no país. Eu gostaria muito de trazer uma notícia melhor para a Vossa Excelência, mas essa meta de vacinar a população até o final do ano já é uma meta arrojada dentro do contexto que nós temos atualmente. Infelizmente. Mas precisa tentar ser mais rápido. Vamos trabalhar, senador. Nós estamos discutindo com outras farmacêuticas, estamos procurando incentivar os 2 institutos para que eles consigam produzir mais. Essa proposta do senador Reins de vacinas em parques animais é uma proposta a ser estudada. Há outras vacinas que podem também ser produzidas em outras indústrias brasileiras. Enfim, há um cenário que pode ser favorável. Agora, nós não podemos baixar a guarda. Temos que trabalhar todos os dias para isso. Senhor ministro, segundo questionamento é o seguinte, é uma coisa que passa despercebido, pouca gente fala. Muita gente que tem o vírus, que tem a Covid, que tem o coronavírus, se interna, vai para a UTI e depois tem alta com sequelas. E simplesmente o Estado brasileiro, os governos estaduais, não tem uma política pública para essas pessoas. Existe algum estudo, alguma política pública sendo gestada no interior do Ministério da Saúde para tratamento e acompanhamento daquelas pessoas que saem do coronavírus com sequelas? Sim, senador. Nós estamos trabalhando nessa questão, essas síndromes pós-Covid.
não é? O professor Fábio Jatene, da Universidade de São Paulo, estive com ele na Fiesp na segunda-feira, tratamos desse assunto e estamos avançando nesse tema. Esse é um tema muito importante, não só as síndromes pós-Covid, como as outras doenças prevalentes, as doenças cardiovasculares, o câncer. Nós sabemos que está, felizmente, caindo o número de casos, mas nós podemos ter uma segunda onda de doenças cardiovasculares, das cirurgias eletivas que estão represadas. Há um cenário sanitário de complexidade e estamos trabalhando, seja na Secretaria de Atenção Primária, seja na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, para construir essas políticas públicas para fortalecer os hospitais públicos, sobretudo, para garantir que esses leitos Covid que foram habilitados, eles permaneçam habilitados à disposição dos nossos pacientes. Estamos trabalhando nesse contexto. Eu espero, no próximo mês, trazer esse conjunto de medidas e apresentar à sociedade brasileira. Um outro questionamento, senhor ministro, diz respeito aqui ao Distrito Federal, que é a unidade da federação que eu represento, pela qual eu fui eleito. O Distrito Federal, que é a capital da República, no dia 7 de fevereiro desse ano, ele era a unidade da federação que mais tinha vacinado em termos proporcionais. Agora, dados oficiais, o Distrito Federal despencou para a 9ª posição em termos proporcionais e para a 21ª em termos absolutos. Eu queria questionar Vossa Excelência. É o Ministério da Saúde que está dando poucas doses para o Distrito Federal, ou é o governo do Distrito Federal que está sendo ineficiente e não está agindo da forma correta na vacinação da população do Distrito Federal? Senador, toda essa política da vacinação é coordenada pelo Programa Nacional de Imunização. E as doses, elas são distribuídas de maneira equânime, considerando a população que foi ali incluída dentro do PNI. Não há distinção entre estados e municípios. Exceção se faça ao estado do Amazonas, onde houve aquela pandemia que foi criado um fundo para ofertar mais vacinas para aquele estado naquele momento. Mas eu, pessoalmente, desconheço que haja algum tipo diferenciado de tratamento ao Distrito Federal. Também eu não tenho aqui todos os elementos para passar para Vossa Excelência acerca do que ocorre no Distrito Federal em relação à campanha de vacinação. Mas posso verificar no Programa Nacional de Imunização com a coordenadora e lhe passaria essas informações no primeiro momento. Eu faço esse apelo a Vossa Excelência, porque de duas uma, ou o Ministério da Saúde não está tratando o Distrito Federal da forma devida, porque o Distrito Federal despencou de 1º para 9º, em termos proporcionais, ou o governo do Distrito Federal não está sendo eficiente na política de vacinação. Porque de duas uma, porque o fato é que os dados oficiais mostram a queda da vacinação aqui no Distrito Federal, aqui na capital da República. Quarto questionamento, senhor ministro. Há várias denúncias nesse momento, e muito disse-me disse também, de falta de insumos, pessoas dizendo que vai faltar oxigênio, pessoas falando também de uma terceira onda. Eu queria saber, no âmbito do Ministério da Saúde, o senhor vê a possibilidade de termos uma crise grande de falta de oxigênio no país e uma crise de grande desabastecimento de insumos nos hospitais do nosso país? Felizmente, parece que nós já passamos o pico dessa segunda onda e a pressão sobre o sistema de saúde tem caído, né? Então, com isso, a pressão sobre o fornecimento desses insumos, do oxigênio, dos chamados kits de intubação orotraqueal, também caiu. Eu tenho um termômetro pessoal que são as ligações que recebo dos secretários de Estado, dos secretários de município, até dos senhores parlamentares, né? Então, a situação sanitária agora, desde que mantenhamos as medidas não farmacológicas, que avancemos na nossa campanha de imunização, é de um cenário onde vai haver uma queda isso não significa dizer que devamos relaxar. Essa questão dos insumos estratégicos, o Ministério da Saúde já providenciou uma licitação
uma licitação internacional e nacional, sem estabelecimento de fixação de preço, para que consigamos um estoque maior no Ministério para suportar os estados e municípios. Eu aqui volto a dizer que a obrigação de buscar esses insumos é de estados e municípios, mas diante do caráter pandêmico da doença, do grande número de casos que tivemos em face dessa variante, o Ministério da Saúde ele socorreu estados e municípios. Esse é um assunto que está, sim, no nosso alvo. Eu tenho outros questionamentos, mas eu vou respeitar o tempo. Só vou fazer aqui um encerramento e um último questionamento a Vossa Excelência, mais 1 minuto, eu quero ser disciplinado no tempo. Mas dizer o seguinte, eu acho que nesse momento cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que cumprir a sua obrigação, assumir sua responsabilidade e fazer a sua parte. Eu, no meu mandato aqui, eu tento fazer a minha, com toda a dignidade. Aqui fui o parlamentar do DF que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal. Destinei só esse ano 11.200.000 reais para equipamentos para os hospitais públicos do Distrito Federal e para compra de medicamentos para a rede pública do Distrito Federal, para compra de tomógrafos, para compra de ventiladores mecânicos, de oxímetros. Tento fazer a minha parte. Acho que esse é um momento, ministro, de união. É triste ter mais de 400.000 mortes no país e o tempo todo se incentivar a divisão. Eu queria que o senhor conversasse com o presidente da República e fizesse ele ver que o momento não é de divisão. O país precisa de solidariedade, precisa que as pessoas se unam, precisa que as pessoas entrem numa corrente de amor ao próximo, de solidariedade. O senhor provavelmente é pai, é filho, tem amigos que estão no hospital, internados. Então, é muito importante que, nesse momento, a vacina, por exemplo, não é uma questão ideológica. Vacina é a chance da humanidade de salvar vidas. Não é uma coisa de direita ou de esquerda. Vacina é a chance real que a gente tem de evitar que um brasileiro morra. Então, eu queria fazer esse apelo a Vossa Excelência, que tente ter essa conversa com o presidente para unir o país. Para unir, a gente precisa, nesse momento, ter solidariedade com o próximo. E aí, o presidente também, e eu sempre acho que a gente se afirma pelo exemplo, quando ele sai sem máscara nas ruas, ele não dá um bom exemplo para o país. E é importante que esse exemplo seja dado. Então, eu queria, Vossa Excelência se mostrou tão ponderado aqui, queria que conversasse construtivamente, é isso que eu queria dizer de coração. Não é uma coisa contra ou a favor, mas é uma coisa para o momento que a gente vive. Nós vivemos uma pandemia e há vidas sendo perdidas. E o último questionamento é com relação à quebra de patentes. O presidente norte-americano, Joe Biden, deu ontem um grande exemplo para o mundo. Mesmo com prejuízo para os Estados Unidos, ele falou, momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias. E defendeu a quebra de patentes. Porque isso é o que... É importante vacinar mais gente, salvar vidas. E eu queria perguntar, Vossa Excelência já falou aqui que não acha que é uma boa ideia a quebra de patentes. Essa é uma posição já oficial do Ministério da Saúde ou ainda é uma reflexão que será feita no âmbito do governo federal para que se tenha uma posição oficial sobre a quebra de patentes? Eu não sou um especialista nesse tema, né? Isso é uma opinião... E agradecer a Vossa Excelência as respostas e ao presidente a benevolência do tempo. Como eu disse, senador, eu não sou especialista nesse tema. Eu tenho receio que essa medida ela possa, de alguma maneira, prejudicar o ritmo de entregas de vacinas para o Brasil, mas é um tema que a OMS também discute e temos que evoluir no entendimento dessa matéria que ela é sensível.